E vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Sua melhor conexão. Rio Bonito e Tanguá. 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Você não tá com o link da entrevista, não, né? Deixa eu te mandar aí. Já foi aí. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua companhia. Minha gente, é um prazer grande ter você aqui conosco, é isso, muito obrigado a todos que estão sempre nos prestigiando. Começando mais uma semana, né? Iniciando mais uma semana aqui na Rádio Jornal 1340, programa Flávio Azevedo. Hoje vamos falar aqui de qualificação profissional, vamos falar de capacitação também para essa área. E para conversar conosco, para discorrer conosco sobre esse assunto, eu recebo aqui o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Tanguá, Paulo Renato Faria. Estamos namorando essa entrevista já há algum tempo, finalmente hoje nasceu essa criança, né, secretário? Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui 3 registros importantes. Primeiro, falar do sucesso que foi o show do nosso amigo Munir Kalil na sexta-feira passada, lá no Teatro da CDL, o show interpretando, que foi bem bacana, bem legal. Parabéns ao nosso amigo Munir, que foi o nosso convidado da semana passada para falarmos desse show. Também foi um sucesso as 2 noites de Arraiá na Terra da Laranja, no município de Tanguá. No sábado eu estive lá, ontem não foi possível, mas no sábado passei por lá, estava bem bacana também. Parabéns à galera de Tanguá, ao meu amigo Reginaldo, secretário de Cultura e Turismo, e o prefeito Rodrigo e toda a sua equipe, por essa festa bacana, e um abraço a toda a galera de Tanguá. E um beijo no coração dos meus amigos do Trenhão, Rio Bonito, evento de ontem, que nós participamos subindo da Pitanga Decor, lá em Cachoeiro dos Bagres, até o Parque das Pedras, na Serra do Sambê. Uma caminhada, corrida bem bacana. O treinão que acontece todo 3º domingo de cada mês, e ontem foi dia, né? E quando acabou o treinão, a chuva chegou. Ela estava só esperando a gente finalizar tudo,
para chegar, né? Muito obrigado à chuva por essa compreensão bacana. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui então com o nosso convidado, Paulo Renato. Boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. Sei da correria que deve ser a sua vida, mas você reservando esse tempinho aí da tarde para estar conosco. E bem-vindo. Seu boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando. Fala bem pertinho no microfone aí. É contigo. Olá, boa tarde a todos os ouvintes dessa prestigiosa rádio que atende a nossa região, Rádio Jornal 1340 AM, a voz do leste fluminense. É isso, Flávio? É isso aí. Bom, prazer estar aqui. Obrigado, Flávio, pelo carinho, pelo convite. Realmente você tem razão. Já estávamos para marcar essa agenda de algum tempo, mas, como você mesmo deve imaginar, a correria de uma gestão, ela nos atropela. Mas, graças a Deus, conseguimos nos encontrar e cá estamos para falar um pouco desta pauta que é tão importante para o desenvolvimento econômico da região em que nós nos encontramos e também de alcance da nossa rádio e dos nossos ouvintes. Beleza. Bom, eu geralmente começo pedindo para o nosso entrevistado contar um pouquinho da sua história, né? A sua trajetória até chegar aqui, formação acadêmica, por onde passou, como é que é? Como é que o Paulo Renato chega até aqui? Bom, eu sou natural de onde? Exatamente. Para que time que torce? Rapaz, a gente já vai ter seguidores. Eu sou professor de formação. Eu sou professor de educação física, licenciado pelas Faculdades Integradas Castelo Branco. E a cátedra foi meu ofício até 2007. De 1990 até 2007, eu estive em sala de aula. E em 2005, eu recebi um convite para estar à frente de uma fundação de direito público no município de Duque de Caxias. Eu sou natural de Arraial do Cabo, nasci em Arraial do Cabo e minha mãe, pertinho daqui, né? Terra boa, hein, cara? Eu maravilha. adoro Arraial do Cabo. E aí quando minha mãe casa, as filhas, né, eram uma família de 5 irmãos, os irmãos homens permanecem em Arraial e as filhas casam e os maridos vêm para o Rio de Janeiro. E não foi diferente com a minha mãe e me radiquei lá em Duque de Caxias, onde eu vivo, né, até hoje, né? Eu hoje estou me dividindo entre a cidade de Duque de Caxias e a cidade de Arraial do Cabo, onde ainda tem lá uma residência, e aqui em Tanguá. E aí em 2005 eu recebi o convite para presidir uma fundação de direito público. Na verdade, criar a fundação. O então prefeito da cidade, a quem eu tenho um grande carinho, o Washington Reis, que é hoje secretário de Estado de Transporte no governo do nosso amigo Cláudio Castro, me convidou para criar a fundação para ofertar qualificação profissional, desenvolvimento econômico, a relação com as universidades, a relação com as startups, enfim. Então foi aí que começa a minha trajetória. Quando eu assumi o cargo, eu na hora fui fazer uma qualificação, fui fazer gestão pública, especialização em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, na qual hoje eu sou especialista em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, e a experiência de 2005 para cá nessa área de qualificação profissional também. Como legado para a nossa cidade lá de Duque de Caxias, nós deixamos uma unidade do Colégio Pedro II implantado na cidade durante nossa gestão. Deixamos um Cefet Química, que hoje é o IFE, que está instalado na cidade. Uma UFRJ, está instalada lá em Xerém, naquela cidade. Um polo do CEDERJ, que é o Centro das Universidades, né, à Distância, um consórcio da Fundação CCED, com 8 universidades. E mais de 100 mil cursos de qualificação profissional oferecidos em 4 anos. Conheci o prefeito Rodrigo em fevereiro de 2021, falei um pouco dessa experiência que eu tinha lá em Duque de Caxias, um pouco da minha formação, o que eu pensava sobre desenvolvimento econômico para essa região, e aí começamos um namoro, e esse namoro durou até outubro de 2021, quando então ele criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Tanguá, e nos deu essa missão de trazer qualificação profissional,
a relação com as universidades, a relação com as empresas, com as startups, com as empresas de biotecnologia, que no somatório disso tudo, qual é o objetivo? Desenvolvimento econômico, geração de renda, que é o que é a mola mestre para alavancar a economia local. E hoje já estamos aqui. Primeiro passo, a primeira iniciativa que nós tivemos quando da criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Itanguá foi a instalação da FATEC. A FATEC é uma instituição pública, mais de 30 anos de existência, de qualificação profissional gratuita e de qualidade, e ainda não existia uma FATEC na região, aqui passando de Itaboraí. E aí, logo em outubro de 21 também, ela foi instalada lá no município de Itanguá, aqui no município de Itanguá, no município vizinho. E hoje, Flávio, nós já disponibilizamos mais de 2.000 vagas de curso de qualificação profissional até a presente data. Mês passado eu participei lá da formatura. Cerimônia de formatura, para uma cobertura, umas fotos lá. Umas 400 pessoas ali, 300. Auditório cheio, auditório lotado, 300 pessoas ali. Eu não digo que foram formadas ali. Exatamente. É isso que a gente entrega por semestre. Caramba. Nos cursos, nos variados cursos. Esse que você teve a oportunidade de estar presente, foram na área de gestão, RH, logística, assistente administrativo e línguas, né? Que é muito importante. Você que está me ouvindo, uma opção de segunda língua é um diferencial para qualquer emprego, para qualquer vaga que você vai admitir, se você quer realmente alavancar sua carreira. Agora, procure secretário, um curso de línguas. Desculpa te interromper, né? Você está falando sobre a questão da segunda língua. Eu vejo muita gente falando aí em estudar mandarim por conta da China ser uma potência, mas eu tenho cá comigo que se existe a possibilidade de fazer uma segunda língua, faça Libras, porque eu acho que essa é a segunda língua mais importante que todos nós deveríamos ter. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com essa ideia? É muito importante o curso de Libras, tanto que nós temos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, através da Escola de Qualificação Profissional, a gente oferece o curso de Libras, porque a gente entende que é um mercado em expansão. Além de ser um mercado em expansão, é uma questão de inclusão social. Perfeito. Uma inclusão social assim, perfeita para os munícipes, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisam ser inseridas naquele contexto em que ela vive. Então o curso de Libras é tão importante que nós temos lá 2 turmas, uma turma na quinta-feira e uma turma na sexta-feira funcionando, oferecendo o curso de Libras para quem deseja aprender. Perfeito. Eu também faço sempre essa leitura da questão do curso de Libras, mas que é extremamente a língua brasileira de sinais, né? Que para você atender a questão dos surdos, que é extremamente importante. Bom, secretário, o senhor fez um preâmbulo aí sobre a questão da FATEC, né? Eu queria começar falando dela mesmo, que é dividida em níveis, não é isso? Tem a FATEC 2, de acordo com o tamanho de cursos, como é que é isso? O termo de cooperação técnica, quando o município assina esse termo com a FATEC, é de acordo com o que o município consegue disponibilizar naquele momento ali, principalmente em termos de espaço físico. Perfeito. Então hoje nós estamos funcionando na Escola Yasmin e nós oferecemos cursos FIC, que são cursos de 180, de 200 horas de carga horária. Para nós oferecermos os cursos de nível técnico médio, nós precisamos de ter um prédio próprio e que o prefeito já está providenciando, faz parte do planejamento, para dentro em breve nós temos o nosso prédio próprio, e aí sim nós trazemos cursos de ensino de qualificação a nível médio, a nível técnico, para oferecer para a população. A FATEC também possui o seu Instituto Superior, que oferece cursos de formação superior. Então é tudo uma questão de acordo, uma questão do município fazer a sua parte dentro do acordo de cooperação técnica, para que a FATEC se instale no município com todas as suas capacidades. Os cursos FIC, que é de formação inicial continuada, né, esses cursos de que você com 3, 4, 5 meses você já tem um diploma para ir para o mercado de trabalho, procurar um emprego. E vale ressaltar, Flávio, que dezenas de jovens que já passaram pelos nossos bancos hoje já estão empregados. Já estão com seu emprego garantido em função dos cursos que fizeram. Durante as aulas, nós programamos visitas às empresas daquela área, se ele está na área de gestão, se ele está na área de RH,
você está na área de logística, então a gente faz visita às empresas, aí durante essas visitas são promovidos workshops, entrevista, os alunos levam seus currículos, e aí essas empresas absorvem algum desses jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho. Então é muito importante uma qualificação, um diploma para quem está na corrida por uma vaga de emprego. E aí eu deixo um pouquinho aqui a pauta temática para entrarmos de novo um pouquinho na pauta pessoal. Estava pensando aqui, né? Como que o professor de educação física ingressa nessa área da ciência e da tecnologia? Curioso isso, né, cara? Como é que foi, secretário? A relação de poder fazer algo para ajudar. Uhum. Né? A missão do professor, além das especificidades de cada uma cadeira, ela tem um sentido holístico de que é preparar o ser humano para a vida. E parece que a educação física te proporciona muito isso, Exatamente. Sobretudo quando você fica em busca daquele atleta de alto rendimento, né? Que você tem que desenvolver treinamentos específicos. Você vai desde a questão do entretenimento, você vai desde a questão do lazer, então. você vai desde a questão da saúde, principalmente, você vai desde a questão de você estar ambientando o jovem numa sociedade, você está preparando ele para a vida. E aí, quando eu me vejo dentro de um cargo público, na época, em 2005, eu entendi que eu podia ajudar mais gente. Porque se eu somar o número de alunos que passa por mim por ano, 10 turmas, 15 turmas ao longo de todas as escolas que eu já trabalhava, eu falei, com a gestão, né, em um ano eu consigo atingir mais gente. E eu comecei a aprender como é importante um diploma de uma qualificação na vida de um cidadão. Porque, Flávio, veja bem, se você é um prefeito de uma cidade, você investe em asfalto, ótimo, parabéns, é o seu dever, e que o prefeito de lá tem feito muito bem. Se você bota uma lâmpada na rua, se você faz um posto de saúde, você melhora a qualidade de vida daquela pessoa. Concorda? Sim. Agora, o que você aprende num banco de uma universidade, irmão, num banco de uma escola técnica, você não melhora, você muda a sua vida, você muda a sua história. Porque como é que uma cidade... É um efeito realmente transformador. Como é que uma cidade se desenvolve? Através do desenvolvimento econômico local. Então, aquele que já tem emprego, ele é alçado a um emprego melhor, a uma vaga maior. Aquele que ainda não tem emprego, ele é inserido no mercado de trabalho. No momento em que você está inserido no mercado de trabalho, você passa a receber seu salário. Aonde você vai gastar seu salário? No lugar onde você vive. As pessoas vivem nos municípios, ninguém vive no país nem no estado, você vive no município. Então, se você tem uma bicicleta, você já vai passar a ter uma moto. Se você tem uma moto, você já vai passar a ter um carro, e assim você vai crescendo. Você tem um carro, compra mais um? Exatamente. Quando você tem um carro, você vai ter que ir na oficina, no borracheiro, no posto de gasolina, vai na loja de peça, e aí a economia começa a gerar. Você vai levar nos finais de semana a sua família para poder ir na pizzaria, você vai poder viajar. Então, ou seja, você vai gerar a economia. O que hoje em dia usa-se muito falar do tal do círculo virtuoso, né? Exatamente, ela cresce de baixo para cima. Sim. E aí a economia. E eu não sei se você tem esse dado, Flávio, não é um dado que nos agrada, mas é uma realidade. Tanguá hoje, dos 92 municípios, no nosso IDH é o 86º. Então é 86 de 92. E se a gente for para a renda per capita, a gente só consegue ganhar de Japeri. Por quê? Porque o setor público, né, que passou até hoje aqui, não entendeu que qualificação profissional, geração de emprego e renda era importante para o desenvolvimento econômico. A própria sociedade fica naquele mantra... se você fizer qualquer pesquisa na rua hoje, o que precisa melhorar? Em qualquer cidade, a resposta vai ser saúde e educação, né? Mas educação qual? Como é que é isso, né? Porque a educação é holística, né? Ela vai chegar na educação profissional. Exatamente. Entendeu? Mas, rapaz, você olhar... Porque, na verdade, Flávio, a gente está falando de dignidade. Né? É o cara ter o dinheiro dele para poder ele ditar o rumo da vida dele. Ele vai querer optar se ele vai continuar que o filho dele estude na escola municipal ou vá para uma escola particular. Ele vai querer optar se ele vai querer continuar usando o sistema de saúde pública ou vai querer ter um plano de saúde. Ele vai realmente poder falar para a família dele e falar, a partir de agora é comigo, gente. Então, ou seja, isso nós estamos falando, além da questão da geração de emprego e renda, nós estamos falando de dignidade do ser humano. E tudo isso eu entendi que quando eu largo a cátedra da sala de aula e venho para a gestão pública, eu consigo atender muito mais pessoas, eu consigo dar quem é professor que está me ouvindo vai entender o desejo de melhorar a sociedade, o desejo de contribuir, de deixar uma marca, deixar um legado de que você possa olhar para trás lá na frente e se orgulhar. Eu contribuí para uma sociedade melhor. Perfeito. Agora, eu queria uma análise do senhor
porque isso não é só uma questão de Tanguá. Vejo isso em Rio Bonito, vejo em Silvio Jardim, vejo em Tanguá. Nós meio que viramos municípios exportadores de mão de obra a partir dos tais ônibus universitários, né? E aí eu vou dizer para o senhor uma coisa assim que me incomoda, né? Não beneficiar as pessoas, mas me incomoda que eu fico transportando potenciais consumidores para as cidades do Rio de Niterói. Rio Bonito, por exemplo, tem aqui uma estimativa de 1.200 jovens que transporta diariamente, de segunda a sexta-feira, para Niterói, sobretudo Niterói, São Gonçalo. Lá esse cara vai lanchar, lá ele vai gastar parte do dinheiro dele, etc. E em várias oportunidades o estágio que ele consegue para trabalhar na atividade dele vai ser também em Niterói. Daqui a pouco ele se enrola por lá com o trabalho, com a namorada ou com o namorado, cria a vida dele por ali. E aí eu formei um sujeito para crescer intelectualmente a cidade vizinha. Isso acontece com o Silvio Jardim, com o Tanguá, com o Rio Bonito, etc. e tal. E eu fico pensando em modos de fazer esse sujeito conseguir o estágio dele aqui, trabalhar aqui, etc., para a gente ter esse círculo virtuoso que o senhor estava apontando agora há pouco, dessa transformação, né? Porque, por vezes, essa moçada acaba ficando lá, nesse lugar onde ele vai estudar. E aqui, gente, o que eu estou falando não é uma crítica ao serviço de transporte universitário, não é isso que eu estou dizendo. Só estou falando que Rio Bonito, por exemplo, que é a nossa cidade aqui, tem o serviço de transporte universitário há mais de 20 anos, todos os profissionais de comunicação, todos os colegas que foram fazer jornalismo, eu acho que o único que ficou na cidade fui eu, o restante foi todo mundo embora, né? E ao longo de muito tempo. Como é que o senhor vê isso, secretário? Como fazer para que essa cabeça de obra, né, que é chamado cabeça de obra, o cara que pensa, né? Antigamente era mão de obra, hoje o sujeito que trabalha com intelectual é a cabeça de obra. Fique aqui fortalecendo, enriquecendo as nossas cidades. Como é que o senhor vê isso? Essa foi uma das pautas que eu tive com o prefeito Rodrigo Medeiros durante esse período de namoro. Que não só Tanguá, mas a região deveria deixar o estigma de cidade dormitório. Né? A pessoa sai, dorme aqui, mas sim. Como é que você faz isso? Quando dorme aqui ainda tá bom, que o cara vem aqui, paga o aluguel, e quando vai embora de vez que eu gosto. Como é que você faz isso? Não tem mágica. Não é caldo de cana que você vai... Sim, né? Cana de um lado, caldo do outro. Não existe mágica nisso. Então o que você tem que fazer? Qualificação profissional, educação profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para ele sair daqui e ir para lá, as universidades têm que vir para cá. Então nós já estamos fazendo isso. Só que é uma questão, como eu te falei, demora. Né? Sim, então, por exemplo, se você observar aqui, em frente à balança, ele tem um terreno enorme, uma antiga fazenda Nerolíndia. O prefeito Rodrigo ele teve o cuidado da verba que o município recebeu da SEDAI de não investir 1 centavo em custeio. Foi um investimento. Então ele adquiriu aquela área ali para o município, adquiriu a área da Cibram, antiga fábrica de medicamentos, de antibióticos, e nós estamos no processo reverso agora de que o jovem não ter que ir para buscar um emprego. O emprego está nesse pacote aí tem a Lagoa Azul também, né? Que acho que... É um outro projeto que também engloba, mas aí já é uma questão de turismo de contemplação. Nesse crescimento não só a Lagoa Azul, como outras iniciativas nessa área também. Mas especificamente esses dois investimentos, tanto da Cibram quanto está fazendo a Nerolíndia, é para que nós pudéssemos trazer os investimentos para cá. Então lá dentro da Cibram já foi criada ali a CODEST, que é uma companhia de desenvolvimento, para justamente captar empresas para cá. Ok? E estamos tendo sucesso nessa empreitada. Nesse terreno que eu acabei de citar aqui agora, nós estamos com um projeto, no Ministério da Ciência e Tecnologia, de construir ali um parque tecnológico. E dentro desse parque nós teremos as indústrias que farão parte do arcabouço que nós estamos montando e pensando na questão de alimentos, de fármacos, de engenharia de produção, fertilizantes, para você definir qual o nicho que você vai seguir, ou seja, e as universidades são um papel fundamental. É o que a gente chama da tríplice hélice. Nenhuma cidade consegue se desenvolver sem o apoio do poder público, o apoio da iniciativa privada e das universidades. Isso é fundamental. É o que você acabou de falar, a cabeça pensante, pensando no desenvolvimento de um futuro daquela região. Então nós temos que trazer esses atores para cá.
Eu cito um exemplo. Há 15 anos atrás, em São José dos Campos, era um terreno, um container e um pesquisador. Hoje são mais de 400 empresas dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, entre elas a Embraer. Então, se nós conseguirmos, ao longo de 10 anos, deixar aqui como legado 15 empresas dentro do Parque Tecnológico de Tanguá, essa região vai ser outra. Não tenha dúvida disso. Não vai só crescer só Tanguá, vai Rio Bonito, vai no sim, acho que todo mundo vai nessa. Itaboraí vai, Cachoeira, então toda a região vai crescer, porque em São José dos Campos nós vivemos isso. Eu levei o prefeito Rodrigo Medeiros lá, ele viu o quanto aquele parque tecnológico é importante para aquela cidade. Tem 4 universidades lá dentro. Cidades mineiras aí, pequenininhas, né? Santa Rita do Sapucaí, por exemplo. Exatamente, já está no nosso roteiro de visita para ver o case de sucesso lá, como é que foi feito, para que a gente consiga... A base da cidade, da economia da cidade, são os estudantes que estão lá, né? Oriundos de todo o Brasil. Isso aí. Isso impacta o mercado imobiliário, e etc. Esses estudantes, eles criam as startups, né? As incubadoras. É uma ideia que o cara tem e vai para um local e ele recebe o fomento para ele investir naquela ideia e, dando certo, alguma outra empresa vem e compra e faz aquele negócio crescer. E não tenha dúvida que na região, eu não tenho dúvida de que tem esse jovem, de que tem essas pessoas. Só falta o fomento, só falta alguém abanar para que ele consiga falar, eu existo, eu estou aqui, eu tenho uma ideia. Não, nós temos aqui, Tanguá eu não sei o caso, mas Rio Bonito, por exemplo, eu conheço pelo menos 3 ou 4 figuras importantíssimas do meio acadêmico, científico, que estão em Brasília, estão no exterior, e foram a partir dessas bolsas, dessas experiências, dessas incubadoras aí, e os caras foram embora porque é onde tinha oportunidade de desenvolver aquilo que eles projetaram, né? É o que você falou. É uma figura bem interessante. Essa cabeça, ela tem que ficar aqui. Pois é. Porque a partir dessa ideia, a partir dessa cabeça, é que vai gerar economia, que vai gerar emprego, para que outros tenham a mesma oportunidade, e aí você cria aqui um vale do silício, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. A gente está querendo deixar aqui ao longo de 10 anos uma Tecnópolis, uma Smart City, uma cidade inteligente. Ou seja, além de você governar resolvendo os temas emergentes, você também tem que pensar na questão futuro, né? Na questão de planejar o que eu quero para daqui 10 anos, né, secretário? Não tenho dúvida. Porque às vezes a pessoa acha que a gente governa preocupado com a clínica, se vai abrir, se vai ter um médico para atender, a varrição da rua, a merenda na escola, que são coisas extremamente importantes, mas é preciso também pensar onde eu quero estar com a minha cidade daqui a 10 anos. O que eu sou hoje não me define o que eu vou ser amanhã. Então, Tanguá, Rio Bonito, são 3 cidades em desenvolvimento, mas o que essas cidades têm de potencial para crescer não justifica o que vai, não significa que eu não vou ser amanhã, porque hoje eu não estou grande, mas eu vou ser. Né? Tanguá ganhou a indicação geográfica da laranja mais doce do mundo, agora recentemente. Rio Bonito a gente já tem notícias que também já está com a banana. Então, ou seja, nós temos vocação para crescer. Só falta realmente o poder público, porque é quem gere, é quem faz políticas públicas. Né? Se você que está nos ouvindo hoje aqui, olha a importância da escolha do gestor público. É ele que vai decidir se vai ter uma escola de qualidade no seu bairro, é ele que vai decidir se vai ter um posto de saúde no seu bairro. E cada mandato que você dá por 4 anos. Então aquela escolha equivocada, aquela escolha errada vai te trazer consequências. Tanto que agora, por exemplo, eu acabei de dar os números de Tanguá, são números muito negativos, mas não nos definem no futuro. E é claro que uma cidade crescendo, a região toda cresce. É aquela história do milharal, né? O pólen de milho bom, quando o vento dá, ele vai e toda a região é beneficiada. Agora, secretário, eu também às vezes fico preocupado quando vejo esses projetos bons, assim, que são, sobretudo esses que são de longo prazo, me incomoda exatamente esse tal desse 4 anos de mandato aí, que daqui a pouco vem um cara que joga aquilo tudo por terra, esquece, etc e tal. E a gente consegue criar isso com força de legislação, sendo aprovado pela Câmara de Vereadores, com uma obrigatoriedade de que quem chegar, independente de se é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, dê prosseguimento àquele projeto e tal. Como é que funciona isso? Como é que o senhor vê isso? Mesmo que for por lei, quem suceder em consonância, qualquer um pode derrubar a lei anterior. Isso é fato. A política pública é que ela tem que se autossustentar.
Por exemplo, eu dei o exemplo lá da cidade de Duque de Caxias. Em 2005, eu fui o presidente fundador de uma instituição, da Fundec, que está lá. E continua lá exatamente, o que eu te falava 20 anos depois. Quem sucedeu o nosso governo foi a oposição. E ficou lá. Entraram a outra oposição, ficou lá. Então, ou seja, a política tem que ser sustentável para que aquele cara que chega e ele fala, se eu mexer aqui, eu vou estar mexendo com o povo, eu vou ter problema. Sim. E der continuidade àquilo. Agora, isso não garante. Vai muito do que eu falei aqui no início. É a tua escolha. É na hora de você ir para a urna, é o teu poder de decisão de quem vai comandar a tua cidade por mais 4 anos. Entendeu? As políticas claras, a campanha na mesa, programas de governo claro, para que você entenda o que aquele candidato pretende, o que aquela pessoa pretende fazer com o seu voto, durante os 4 anos que ele vai ficar no mandato. Isso é muito importante. Perfeito. Mas volto a afirmar, a política pública, uma vez que ela é solidificada, político nenhum vai querer mexer. E você falava dessa questão agora do antes e depois, um gestor, ele se aprende, né, lá nos bancos da Getúlio Vargas, de outro, você tem que fazer a gestão diária, a gestão imediata, porque quem tem fome tem pressa, Sim. mas você jamais pode deixar de pensar o futuro. Nós já estamos planejando Tanguá para 2030. Então, quem assumir o mandato superior, sendo continuidade nosso ou não, já vai pegar um planejamento para que, se ele seguir aquele planejamento, Tanguá vai estar pronta para poder estar apta até 2030 entregar políticas públicas de qualidade para a sua população. E aí entra uma questão que eu sempre analiso dentro do campo da comunicação, secretário. A gente consegue comunicar a importância disso para o cidadão e, por outro lado, o cidadão ele consegue assimilar também, porque às vezes você fala e o cara, por desconhecer a importância daquilo, ele não dá a devida importância, né? Como é que o senhor vê isso? Que por vezes o problema é um lapso de comunicação. Mas eu não sabia que era isso que você queria dizer, ou então eu não consigo dizer aquilo que o sujeito precisa entender. Como é que o senhor vê essa questão da comunicação entre governo e população nessa hora, para que eles consigam entender que aquele planejamento, e que até de repente uma necessidade, um aperto que você passa aqui, é para ali na frente ter um pouco mais de conforto? Como é que o senhor vê isso, né? O prefeito Rodrigo é muito bom nisso, diga-se de passagem. Mas é um processo. O que nós estamos falando aqui é feedback. Né? Se você não entender o que eu estou falando, não houve feedback na nossa conversa. Você tem que falar, Paulo, não entendi nada do que você falou. Eu volto lá atrás e vou ver uma outra maneira. O professor Paulo sabe bem o que é isso. Uma outra maneira de fazer você me entender. Então você tem que ter a boa vontade dos dois lados. Tanto de quem está dando a comunicação, como quem está querendo a comunicação. Quem está recebendo essa comunicação. Então, qual é a maneira mais plausível de você fazer isso? Quando o cara experimenta a política pública. No meu caso especificamente, quando o cara, ele ou alguém da família, tem um diploma, e com esse diploma ele é alçado no mercado de trabalho, acabou. O feedback está pronto, está feito. E aí o outro cara que vai chegar daqui a 4 anos vai contar uma história para ele, meu irmão, essa história não, porque eu vivi isso lá atrás. E eu estou falando da qualificação profissional, eu estou falando daquele que foi atendido no posto de saúde, aquele que tem um filho na escola, aquele que a prefeitura pavimentou a rua dele. Agora, numa coisa você pode ter certeza, a equipe de comunicação da prefeitura de Tanguá tem feito um trabalho excelente na pessoa aqui do Charles Conceição, um jovem. Olha só como é que é importante. Não, e aí que está o detalhe. Não é exatamente uma comunicação institucional no sentido de reverberar ações. Eu estou dizendo é um tete-a-tete mesmo, é o feedback. Né? Isso aí. Porque por vezes você tem a comunicação eficiente, com bons profissionais, Charles um garoto sensacional, mas... E por vezes o problema não é nem a comunicação sua, o problema está às vezes no receptor, que ele, se não conseguir enxergar, vislumbrar, perceber a importância daquilo, para ele não se torna importante. É questão de mentalidade. Isso, a gente tem você vai concordar comigo aqui, 60% das pessoas, se você chegar e perguntar para quem ele votou para deputado federal estadual, ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Entendeu? Para prefeito, né, porque é um voto, né, é mais fácil. Agora, para deputado, é o cara que faz a lei, para o senador, então, são votos tão importantes quanto os votos de chefe de executivo. Ele não vai lembrar. Então, isso é uma cultura da nossa população. É aquela cultura do oba-oba de um investimento ali. É época da eleição, com uma semana eu decido quem eu vou votar. Isso está errado, isso tem que acabar. Senão, nós vamos continuar nessa mesmice, nessa questão do cachorro correndo atrás da cauda. E especificamente nessa questão
da comunicação, do feedback entre poder público e o seu principal interessado. Porque, na verdade, Flávio, o prefeito, quem é o prefeito? O prefeito é um síndico. Sim. Né? Como é que é a questão do síndico? Os condôminos, né, os donos dos apartamentos, se reúnem, elegem uma pessoa para poder priorizar ali. Ó, vai ter luz na portaria, não vai ter luz, quem é que paga a conta e tal. E ele arrecada o dinheiro no final do mês e ele vai lá e resolve isso. A população elege o prefeito através dos seus impostos. Porque toda vez que você vai ao mercado, você deixa lá um centavinho de imposto para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal. Quando você vai numa clínica fazer uma consulta, você deixa seu imposto. A prefeitura arrecada e tem que devolver isso em serviços para você. Quais são esses serviços? É os mais essenciais. É o que você que a gestão está entendendo que a população tem que receber naquele momento. Perfeito. Ok? Bom, minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação de Tanguá. A gente fica meio viciado em falar ciência e tecnologia, né? Mas em Tanguá ainda tem a inovação, que acaba sendo extremamente importante também. Deixa eu mandar aqui alguns abraços. Minha amiga Zenilda Rodrigues, lá em Tanguá, nos acompanhando aqui. Obrigado, Zenilda. Para o botafoguense Leandro Rangel, feliz da vida aí com o Botafogo, líder do campeonato. Aliás, o Botafogo é líder até quando perde, né? Porque tão longe que ele está dos outros. O meu Fluminense, por exemplo, está seguindo o vice-líder, porque o líder não consegue enxergar mais. Abraço, grande Leandro. Arlete Faria Santos diz aqui, parabéns, Deus é bom. O Jonathan Oliver diz aqui, parabéns, secretário. Viane Paz Leme, sucesso, Deus te abençoe. Conceição Faria, Deus é contigo, estamos assistindo. Agradecer aqui. Esse Faria aqui é torcida organizada? Isso aqui é familiar? É porque eu esqueci de falar que eu era tricolor. Beleza. Aí sim. Somos tricolores, Flávio. Então tá bom. Erenilda Faria, glorioso Deus seja sempre em teu caminho, filho muito amado, predestinado do Senhor. Essa aqui é a mãe. Essa é a mãe. Essa aqui é a mãe. Um abraço aí para a dona Erenilda. Muito obrigado aí aos amigos ligados no nosso programa, acompanhando aqui. E para você que chegou agora, quem é que está aí, Flávio? Geralmente eu recebo a mensagem assim, Flávio, quem é que está aí? Aqui é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Tanguá, Renato Faria, e estamos conversando aqui sobre qualificação profissional, desenvolvimento econômico a partir de qualificação, capacitação, entre outras coisas. Eu percebo hoje a garotada, os jovens, secretário, meio acomodados, né? Eu penso que a rapaziada do meu tempo tinha uma vibração maior na hora sobretudo na questão da qualificação profissional, quando aquele dinheirinho batia no bolso, você descobria que podia pagar um sorvete para a menina, levar, sair com os amigos para comer uma pizza, ou ir naquele hi-fi que tinha que dar uma merreca ali cada um para a festa americana para contribuir, etc. E você começava a perceber o valor do dinheiro, a importância de ter trabalho para conseguir o dinheiro, etc. E tal. Eu vejo hoje a moçada meio que, não sei se eu estou olhando errado, mas eu não percebo a juventude hoje com aquele mesmo tesão que nós tínhamos no nosso tempo. E aqui, sobretudo no interior, onde as oportunidades eram poucas, eu lembro que papai era pedreiro e eu pegava o carrinho de mão dele lá quando estava em casa e carregava bujão de gás para tinha barro, areia na rua, eu jogava para dentro do quintal do cara. Isso aí era 5 conto ali, mais 10 acolá, etc. Para fazer um dinheirinho, para comprar seda para fazer pipa. Ou no fim de semana para sair. Eu vejo hoje, não quero entrar nesse mérito do trabalho infantil, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando, é a juventude mesmo, com aquela garra, aquela vontade de trabalhar. Todo mundo meio que numa preguiça, o jovem sempre, o adolescente sobretudo, naquela eterna indolência, né? Como é que o senhor vê isso, secretário? E eu quero até aproveitar a expertise do professor Paulo Renato aqui, como é que o senhor vê essa questão, para motivar essa moçada a buscar qualificação, capacitação e tal. É a famosa geração nem. Nem trabalha, nem estuda. Mas, Flávio, é claro que vai muito dessa questão de formação, dessa questão familiar, quais os valores que essa família passa para esse jovem, o que ela cobra desse jovem, o que ela espera desse jovem de dar retorno, não só para a sua família, mas como para a sociedade em que ela está inserida. Sim. Agora, eu acredito, isso é fato pela experiência de vida, pela experiência profissional,
quando o jovem ele é abanado, quando o jovem ele é instigado, ele produz, ele entrega. Então, a garotada gosta muito de ser desafiada. Exatamente. Né? Mas quem é que vai fazer isso, o Flávio? O pai ou a mãe não tem essa condição. No máximo que o pai ou a mãe pode dar a motivação. Né? Mas a motivação ela é intrínseca. Agora, a incentivação ela é extrínseca. A incentivação tem que obrigatoriamente partir do poder público, que vem de fora para dentro. A motivação é de dentro para fora. É o pai em casa cobrando, dando diretrizes, né? dando orientação, cobrando atitudes. Mas aí o cara vai para a rua, ele abre a página do Facebook ou da prefeitura onde ele mora e não vê iniciativas. Então, poucos são os da nossa época que vai tentar um biscate aqui, outro um biscate ali, porque hoje, Flávio, você está mexendo no aparelho que faz parte da inovação, que muda a vida das pessoas, mudou a vida das pessoas. Quem consegue entender que esse mundo que está entrando na nossa casa hoje, você tem que aproveitar essa oportunidade para fazer o bem, não só a si próprio, mas a todos que o cercam, ótimo. Mas o entretenimento, às vezes, te leva a não vou dizer preguiça porque é um nome muito feio, né? Mas o tempo passa e você não percebe que o tempo está passando. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, existe, qual o primeiro, mais importante papel na tua fala? A família. A família é o pilar. A família é a base. As matrizes que você coloca na cabeça do seu filho ao longo do tempo, e quando vem uma matriz errada, ela vai bater e vai voltar porque você já colocou matrizes certas na cabeça dele. Esse é um ponto. E segundo, tão preponderante quanto é a incentivação, é o poder público oferecendo oportunidade, é o poder público dando qualidade de educação, de qualificação profissional, de geração de emprego e renda, de universidade, de qualquer que seja a iniciativa para o jovem acontecer. Porque o jovem de Tanguá, de Itaboraí, de Rio Bonito, não é diferente do jovem da Zona Sul. Esquece, não, acabou. Hoje a globalização chegou para todo mundo. Então as mesmas oportunidades que chegam para o amigo lá, chegam para você no seu celular e no seu computador. Então quem é que precisa? A gente precisa estimular essa garotada. Você mesmo, só não querendo te cortar, você mesmo falou que tem várias mentes pensantes aqui da região que hoje estão em Brasília, estão fora do país. Por quê? Porque eles responderam a um estímulo. E aí, qual é a nossa obrigação hoje, enquanto gestor público? Estimular. Então, irmão, olha só, tem vários cursos aqui para você vai fazer. Tem agora, ó, desenvolvedor de youtuber, tá na rede social para quem quer fazer. Almoxarife, para quem quer fazer. Mecânico de manutenção de computadores. Eletricista predial. E hoje todo mundo tem um computador que precisa de, uma vez por ano, dar uma guaribada lá, dar uma... Você tem aquela forma, ano passado, perdão, nós, desenvolvedor de conteúdo digital, hoje todo mundo quer ter uma empresazinha, ou a moça que vende o bolo da casa dela, que vende o picolé, então ela quer montar um negocinho, ela quer montar um negócio na internet. Hoje, por exemplo, quem já tem o seu, que já vende isso que eu acabei de falar, a gente está lá no Jornada Digital, ele vai sair do anonimato para o e-commerce. Ele vai vender até para um lugar que ele nunca viu na vida, porque através da internet a gente está preparando esse empreendedor. Sim. E aí, ao longo, ele começa a vender mais, ele vai ganhar mais, e aí sim, você fecha o arcabouço de tanto que eu tenho falado aqui do início, que é a geração de renda para o desenvolvimento de uma cidade. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim a questão do ostracismo por parte do jovem, mas aí é um papel da família e da escola de combater isso. A escola se combate como? Educação financeira, empreendedorismo na escola. Ajuda o cara, entendeu? Ele não vai precisar, obrigatoriamente, a gente sabe que a carteira assinada ela tem um tempo de maturação. E a economia solidária, a economia criativa é o futuro. Sim. Eu quero gerar o seu próprio negócio em casa a partir das suas habilidades. Então isso vai ser o futuro. Então a gente precisa só estimular. Como é que eu cresço? Como é que eu vendo na internet? Como é que eu melhoro essa receita? Como é que eu pego isso aqui? Eu não sei nem quanto eu gasto para fazer um picolé. Eu vou te ensinar. Existe curso para isso. Existe metodologia para você ensinar. A precificação hoje é o segredo de tudo, né? Então pronto. Então, mas quem é o responsável por essas políticas? O poder público. Perfeito. Entendeu? E o prefeito Rodrigo, uma sensibilidade, você o conhece, um coração imenso, ama aquela cidade de Tanguá, ama a região, porque a gente não oferece essas oportunidades exclusivamente para o povo de Tanguá, é para toda a região. Então, essa região não tem dúvida de que daqui a uns anos vai ser outra diferente ao longo dessas
políticas públicas que a gente está implementando, querido. Nós estamos falando aqui de qualificação profissional com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Tanguá, Paulo Renato Faria. Quero mandar um abraço aqui para o Cláudio Carvalho, meu amigo lá de Catimbau, sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. E sucesso para você no evento aí. Cláudio Carvalho vai fazer um evento beneficente lá em Catimbau, com o Magno Furacão, um forró, uma festa bacana, com um show de prêmios. Eu vou mais adiante, nos próximos dias, falar mais detalhadamente sobre este evento aí para você que está nos acompanhando. Beneficente aí que ele precisa fazer uns exames do filho lá e vai promover esse evento aí para ajudá-lo. Mas aí foi bom o Cláudio chegar aqui, porque como o Cláudio é de Catimbau, aqui em Rio Bonito, uma região interiorana, e nós estamos conversando sobre ciência, tecnologia e inovação. Né? Mas nós somos cidades ainda muito rurais. Né? E por vezes eu já ouvi as pessoas falarem assim, nós somos uma cidade muito rural, ainda muitos sítios, muitas fazendas, etc. Como que essa tecnologia, essa inovação alcançam a roça, o campo? A gente às vezes não tem nem energia elétrica, a gente não tem ainda serviço de telefonia, por exemplo, a internet não chegou aqui ainda, etc. E tal. Imagino que isso seja, inclusive, um dos desafios do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Eu estava esperando essa pergunta. Essa modernização da área rural, por exemplo, eu costumo sempre, quando eu recebo o Felipe da Connect aqui, um abraço para o Felipe, que é parceiro aqui do programa, eu falo, Felipe, você tem um trabalho assim de muito nobre que você fez com a Connect, porque quando a internet chega à zona rural, a Posse dos Coutinhos, por exemplo, que é uma das localidades maiores de Tanguá, ele traz esse pessoal para o roteiro da possibilidade de pedir uma compra em casa, pedir alguma coisa em casa, porque até então o telefone segue não funcionando lá, e a comunicação que as pessoas de Poços de Coutinhos e região ali, Muriqui, Riachão, aquela área toda ali, quem tem alguma comunicação, porque tem internet em casa e consegue falar com o mundo externo. Até os equipamentos públicos lá, posto de saúde, etc. e tal, não foi a internet e acaba ficando isolado também eu estou falando aqui da realidade de Tanguá, porque o secretário é de Tanguá. Mas em Rio Bonito também temos isso, o Silvio Jardim também, etc. e tal. Como é que é isso, secretário? Pensar a lógica da tecnologia, da inovação, já que toda vez que a gente trata disso, pensa-se muito em indústria, né? Pensa-se muito em escritório, pensa-se muito... Mas nós temos uma área rural extensa, grande e muito produtiva, diga-se de passagem, né? Que eu acho que se somando a essas inovações aí, a gente consegue dar uma cara de Centro-Oeste, dar uma cara de Goiás, de Mato Grosso ao nosso interior. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor projeta isso? Como é que o senhor pensa essa questão nossa interiorana aqui, com essas dificuldades estruturais que nós temos? É o nosso desafio. Eu estava esperando essa pergunta. Vamos falar da Laranja de Tanguá, que é o principal, uma das principais atividades econômicas da cidade. O título geográfico, né? A laranja mais doce do mundo. Mas se você olha ela por fora, e se você coloca ela do lado de uma seleta de São Paulo, por exemplo, você é impelido a consumir qual? Pela aparência. A de São Paulo. A de São Paulo. Né? Apesar da nossa ser a mais doce. Então, como é que eu faço para transformar a laranja de Tanguá, deixando ela doce do jeito que ela é, mas aos olhos mais vistosa? É biogenética. Entendeu? É biotecnologia. E é isso que nós estamos tratando. Ao longo do processo, ao longo do período que a gente estiver à frente da prefeitura, junto com os produtores, junto com as universidades, que é um projeto que já está em andamento, onde é a sede da antiga Secretaria de Agricultura, nós vamos fazer um projeto piloto ali. Nós procuramos a UFRJ e a Rural, e eles indicaram 2 startups para poder ajudar a gente nesse desafio. Nas pessoas da Mônica, professora Mônica e professora Cássia. Então, a história foi o seguinte: Paulo, nós conseguimos fazer o que você precisa de tornar a laranja de Tanguá com a aparência melhor, mas eu preciso do envolvimento dos citricultores, no manejo, das técnicas, da questão de você monitorar a região, monitorar a safra, etc. e tal. Isso vai me levar tempo. Agora, eu consigo provar a você e para o mundo que através dos nossos experimentos eu consigo, por exemplo, plantar lúpulo em Tanguá e dar certo. Porque a cidade não tem um clima para isso. E a gente importa o lúpulo, 90% do lúpulo consumido no Brasil a gente importa. Então nós já estamos com um projeto piloto, ali onde era a Secretaria de Agricultura, e nós vamos plantar lúpulo.
daqui a 6 meses mais ou menos, nós teremos lúpulo em Tanguá. Para poder mostrar para o mundo que Tanguá existe e está com experimentos. E, paralelo a isso, eles estão fazendo visitas aos produtores locais, trazendo essa novidade para que, em um espaço de tempo de médio para longo, a gente consiga fazer com que a produção da laranja de Tanguá ela se torne de uma maneira diferente. Eu não tenho extensão territorial para competir com São Paulo, para tentar abastecer o mercado interno. Mas eu tenho condições de pegar essa laranja, a laranja mais doce do mundo, e a mais bonita, e colocar nas boutiques de frutas da Europa a €1. Nas boutiques de frutas dos Estados Unidos a $1. E eu estou falando de quê? De exportação. Correto? Quando eu falo em exportação, estou falando de geração de economia e renda para os agricultores. A palavra é um projeto ambicioso. Mas tudo que já foi realidade, tudo que é realidade, um dia já foi sonho. E nós estamos sonhando com o pé no chão, através de experimentos, através da universidade com a gente. Lembra que eu te falei do tripé? Poder público, universidade e setor privado, andando juntos. Que eu acho que é o que aconteceu lá em Pernambuco, que produz a melhor uva do... Eu ia falar esse exemplo, da uva de Pernambuco. Naquele deserto danado lá. O calor, né? Hoje está lá. Mas começou com... Diziam que só era possível produzir uva no Rio Grande do Sul. Exato, por causa do clima, né? Do clima muito frio. Está sendo produzido lá. E temos exemplos, assim, se você falar, se você fosse daqui, a gente vai perder o tempo. Então, a ciência, a tecnologia e a inovação, ela anda paralela em qualquer área de economia. Uhum. Ela é transversal a todas as áreas. Todo mundo precisa disso, de economia, de ciência e inovação. Flávio, há 20 anos atrás, você não se imaginava que você tivesse hoje um smartphone e que você podia fazer tudo o que você está fazendo hoje. Ali. Olha só, as pessoas não estão ao vivo. Não é isso? Eu sempre conto aqui, assistindo o desenho Super Amigos. Super Amigo. E aí estavam lá, enquanto isso na sala de justiça, lembra desse pedaço, né? E aí os heróis tudo ali, o chefe de polícia falando sobre algum problema que estava acontecendo, num telão enorme, né? O Jetson, lembra? O Jetson, né? E hoje a gente faz o programa, estou transmitindo o programa aqui também pela... Isso um dia já foi sonho. Já foi sonho e hoje é uma realidade. Então, a área de ciência, porque, deixa só para poder... a área de ciência, né? O Cláudio está gostando da conversa lá, ele está dizendo, isso é muito importante, pois também sou produtor de citros. Aí, tá vendo? A gente vai chegar. A área da ciência, que ela cuida do conhecimento, né? Da aproximação com as universidades. Uhum. A tecnologia toda a questão de TI, toda essa questão e a inovação é isso que eu acabei de falar. É você trazer experimentos novos, é você trazer inovação, você trazer o que não existe ainda, o que foi pensado, de uma maneira assim bem simplória, eu estou falando para atingir todos nossos amigos que estão nos ouvindo, para entender a importância de ter numa cidade, mesmo que pequena como Tanguá, uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. De 92 cidades, só 20 cidades. E Tanguá tem uma. Puro sangue, que a gente chama, né? Uma secretaria só de ciência e tecnologia. Por isso que nós já estamos na frente. A gente vai levar Tanguá para as universidades, vai fazer palestras, as pessoas ficam abismadas. Aonde nós já conseguimos chegar, sendo uma cidade de interior. E aí aquele cara que nós estávamos falando agora há pouco, que não consegue reconhecer determinadas questões, né? Uhum. Fica assim, mas isso aí é um devaneio do prefeito, está gastando dinheiro com uma estrutura dessa, com secretário, com equipe, com todo um staff ali e tal. Ciência, tecnologia e inovação. Em Tanguá, gente, pelo amor de Deus, né? E aí o senhor está colocando aqui de maneira muito clara os propósitos e objetivos de termos esse segmento. Eu espero que tenha sido bem didático para que as pessoas entendam qual a importância de um segmento para o desenvolvimento econômico da população. E quando eu falo desenvolvimento econômico, a você que está nos assistindo, eu estou falando de dinheiro no seu bolso. Sim. É dinheiro no seu bolso que vai fazer a economia local se desenvolver. E como é que a economia local? Através do emprego, através da qualificação, através da ciência, através dessas oportunidades que a Prefeitura está oportunizando, através das ações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Dias atrás, um amigo nosso aqui da região, que pertence à Emater, a galera do interior conhece, Licínio Lousada, uma grande figura, um grande sujeito, ele chegou com umas frutas sujas, colhidas da roça. Perguntou quanto que é isso aqui? 50 centavos. Era o que ele colocou. Ele foi lá, pegou metade daquelas frutas, deu uma lavada, uma ajeitada, passou um pano, deu um brilho e botou do lado da suja. E agora quanto que vale? Aí
Aí R$3, R$4, R$5. Ó, o mesmo produto que você agora há pouco dava 50 centavos, só porque lavou, já quadriplicou o valor e tal. E aí ele, didaticamente, como você está dizendo, ele mostrou para aqueles produtores que estavam ali a importância desse capricho no produto, né? E penso que é muito isso também que a tecnologia e inovação vai fazer, né? Despertar essa questão E foi importantíssimo tocar nessa questão, Flávio, que nas visitas que as proprietárias das startups têm feito aos citricultores, nós temos encontrado um certo tipo de resistência, porque nunca fizeram isso aqui. Ou outras pessoas já vieram aqui, contaram uma história e não aconteceu nada, não chegou a lugar nenhum. Mas é importantíssima a participação dos citricultores, senão não funciona. É ele que planta a laranja. Sim. Ele que vai ser o beneficiário no final do processo. Ele que planta a laranja, o empinha, batata doce, raiz, que a gente sabe que também... Aquilo que a gente estiver falando. Né? Então, é muito importante de entender o que era uma política pública do passado de enganação e que é uma política pública agora com questões científicas, objetivo, propósito, prazo, data, né? Cronograma de... Exatamente. E a universidade do lado. Porque quando essas startups estão com a gente, por trás delas estão a universidade, porque elas estão incubadas em duas universidades. Uma na Federal Rural e outra na Federal aqui no Rio de Janeiro, no Fundão. Sim. Então você tem pesquisador, você tem os laboratórios, você tem a ciência por trás disso para dizer, não, isso aqui é legal, isso vai dar certo. Você quer ver uma coisa? Você sabe quanto custa um grama de baunilha? Nem imagino. É o equivalente a 1 grama de prata. Eu ia falar, não deve ser barato, porque a essência de baunilha é caro para Dedé. É equivalente a 1 grama de prata. E a baunilha é uma planta hospedeira. Você é igual aquela flor bonita, né? Você inocula na árvore, ela é uma planta hospedeira. Nós temos a Serra do Barbosão aqui, cara. Olha o tamanho da Serra do Barbosão. Por que não fazer um experimento? Nós já estamos com o Ministério da Ciência e Tecnologia num projeto bem avançado, em fase de estudos, de monitoramento da fauna. O Instituto Emanuel de Manaus. Eles já fazem isso no Amazonas. Sim. São várias câmeras espalhadas, ligadas a uma central. Tipo olho no verde. Exatamente. E aqui, aí um monitoramento numa sala de comando e controle. A partir do momento que eu coloco esse projeto para rodar aqui em Tanguá, lá na Serra do Barbosão, eu vou ter a fauna monitorada, eu vou ter a floresta monitorada. Então não é eu sonhar e inocular ali a questão da baunilha, que daqui a um tempo eu tenho a baunilha. Um alto valor agregado. É a questão do sonho. Mas é um sonho científico, é um sonho que não devaneio. Então, é para que as pessoas entendam a importância desse setor para o desenvolvimento da economia local e da região. Que é a ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. E não só passa por isso, né? Que a gente está dando exemplos mais voltados para a área de agricultura, citricultura, raízes, que a gente percebe que tem um grande segmento de raízes, inclusive o aipim da região é fantástico, é maravilhoso. Quando eu vou embora para o Rio de Janeiro, se eu não levar uma raiz, minha mãe não deixa nem entrar em casa. Não é à toa que nós temos em Tanguá a festa do aipim, né? Exatamente, da laranja. E aí, gente, né, para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui Paulo Renato Faria, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Tanguá. Estamos falando aqui sobre qualificação profissional, estamos falando aqui... e assim, gente, capacitação e qualificação profissional são questões que reverberam e desembocam sempre na geração de renda, né, na geração de emprego, nessas desenvolvimento local. No desenvolvimento humano, inclusive. Né, que é o principal. Que a pessoa, passa, através da educação, da qualificação, do acesso que tenha a informações, a olhar o mundo de uma outra maneira. Eu acho que mexe também com a autoestima, secretário, porque aí o camarada começa a ter experiências e então, opa, né, essa coisa meio que modorrenta do jacatatu, né? Porque o cidadão interiorano, acho que ele é muito bem representado em algumas oportunidades pelo jacatatu, aquele sujeito que não tem muito o que fazer, satisfeito com aquela vidinha simples que leva, né? Você lembra que agora há pouco eu falei dignidade humana? Sim. É por aí. Ele passa a ter sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade, eu pertenço a isso aqui porque eu produzo, porque eu faço parte da economia. É possível mudar essa realidade? Não tem a menor dúvida. E aí me passou aqui, Flávio, eu quero falar com nossos citricultores que não é nenhum demérito a laranja hoje estar desta forma que ela, se você comparar uma com a outra, você é impelido a consumir a outra. Aquela vem enceradinha, bonitinha, lá da região de Araraquara, de São Paulo. Não é demérito, a laranja é ótima e te trouxe até aqui.
Essa economia te trouxe até aqui. E é nossa função, como poder público, pegar isso que nós temos e te catapultar a sonhos maiores, a voos maiores. Não só você, como a região, como a cidade. Então, nós não estamos aqui denegrindo a imagem da laranja de Tanguá, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Tá? Sim, sim. Essa laranja que levou a condição geográfica da 100ª indicação. Então ela é muito importante. E aí, através da laranja, você vem a economia. Aí você vai o doce da laranja, a essência, através quando você espreme a casca, não sai aquele felzinho, sumo, né? Aquele sumozinho ali, aquilo pode se transformar em perfume, aquilo pode se transformar em essência. Então é a economia, o bagaço. Né? Outra coisa aqui que é um sonho também que a gente está pensando. Nós temos mananciais, cachoeiras, né? Então, ou seja, a água não é um problema. Ok? Nós temos aqui em Tanguá uma indústria que é a Patense, que ela trabalha com o farelo, né? Que produz a ração. O resíduo do pescado. Né? Exatamente. Se eu tenho a água, onde vive o peixe? Se eu tenho a água, não é sonho eu criar tonéis, tanques, nessas regiões e criar o peixe ali. Eu já vou ter a água, ter o tonel, a ração, vou ter o peixe. E aí eu pego o cara que vende merenda para a escola, você vai comprar o peixe aqui, o filé, para poder ser fornecido. E o restolho do peixe eu vou fornecer para a Patense. Ela vai economizar em uns 10% a 15% só de questão de transporte, que ela vai buscar o restolho do peixe tudo quanto é lugar. Entendeu? Então, ou seja, é um recurso que existe aqui, só que isso nunca foi pensado. E já está sendo mapeado por esta secretaria. Ou seja, estamos falando de novo do círculo virtuoso, né? Economia solidária, economia criativa, que é o futuro dessa nação, não tenha dúvida disso. Então, o produtor que tem um riacho passando perto dele, se ele não quiser fazer, ele arrenda aquilo ali para alguém, é só colocar lá os tonéis de água, criar o peixe, e daí, se a vida útil é de 3, 4 meses a criação, em 3, 4 meses ele já vai conseguir vender para a indústria, para o cara que compra a merenda que fornece para a escola, e o resto para a Patense. Conversando esses dias com alguém da FIPERJ, e ele me conta, FIPERJ que lida com essa questão do pescado, dos peixes, né, e tal, qualifica pessoas para trabalhar com essa atividade. E aí, tanto o profissional da FIPERJ quanto os interessados em fazer aquele curso estavam me contando algumas dificuldades com a questão ambiental, né, por conta dessa questão da água, etc, etc e tal. Como é que a gente consegue equacionar essas questões ambientais e a lógica do desenvolvimento econômico? Aliás, essa é uma queda de braço de muitos anos no Brasil, né? A proteção ambiental, que é extremamente importante, mas também com o desenvolvimento econômico a partir do desenvolvimento, o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, com a qualificação de renda, etc. e tal. Como é que o senhor vê como mediar esses dois atores, secretário? Boa vontade de homens públicos. Ponto. Eu estou falando de algo que vai favorecer uma região, vai favorecer pessoas. Então eu tenho que pegar os atores do meio ambiente, para a questão da preservação, que é super importante, e os atores do desenvolvimento econômico. Vamos sentar à mesa, eu tenho um projeto, eu quero fazer isso. Mas como é que eu faço para não degradar o meio ambiente? Como é que eu faço para não fazer com que aconteça coisas danosas? E botar as coisas para andar. Eu tenho certeza que tem solução para tudo, Flávio. Basta ter boa vontade política dos homens que estão à frente das pastas públicas. Não tenha dúvida disso. Perfeito. O senhor também comentou rapidamente sobre a questão, o senhor falou aqui da fazenda, né, e a ideia de se criar aqui um espaço tecnológico. O Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico. E a Cibram? Como é que está sendo trabalhada isso? O prefeito de vez em quando solta um spoiler nos discursos dele de que uma grande empresa está sendo atraída para ali, etc. Já tem uma estrutura pronta, né? O que o senhor pode acrescentar para a gente mais tecnicamente sobre ela? Fazer é muito difícil, né? Ao contrário de falar. Então fazer é difícil. A gente que está na seara pública, a gente sabe que fazer é muito difícil. Nós temos vários entraves com relação à burocracia, com relação à legislação, com relação à vontade de outros atores que não dependem da gente. Mas o prefeito Rodrigo Medeiros não tem medido esforços, para trazer para a área da Cibram, que a gente chamou de Zona Especial de Negócios, empresas que vão catapultar a economia local. Fiquei até entusiasmado porque eu vi uma preparação no terreno do lado aqui, esse que vem até aqui a ponte, né?
deram ali uma guaribada ali, disseram que iam fazer uma espécie de um loteamento, alguma coisa assim, linkada com a vontade do trabalho que ia ser feito na Cibrama. Não sei até onde que procede essas informações que eu recebi, né? Mas depois já acabou arrefecendo o negócio ali e tal. Mas então, continua. O projeto continua firme e forte. Como eu falei no início da nossa conversa, para você que chegou agora, o prefeito não investiu os recursos que todo município ganhou da SEDAI, com a venda da SEDAI, em 1 centavo em custeio. Ele investiu em investimentos, terreno, a Cibrama foi uma delas, para poder fazer a economia crescer. E a gente está num momento muito bom. Todo empresário que se coloca à predisposição de se instalar no município, ele olha algumas questões, o que a gente chama de tripé. O primeiro dele, logística. Nós temos uma logística favorável. Tanguá está a 60 quilômetros da capital. Colocação geográfica 60 quilômetros da capital, não tem um semáforo da ponte Rio-Niterói até aqui. Se eu estou perto da capital, estou perto de portos, aeroportos principais da cidade, como o Galeão, como o Santos Dumont, o de Maricá e da região de Cabo Frio. Eu estou às margens de uma BR-101 que liga o norte e o estado do Brasil. Então, o escoamento de produtos aqui para todo lado do Brasil não é difícil. Então, ou seja, o Tanguá tem uma boa logística. Qual é o outro olhar que o empresário vê? Segurança. Apesar de estarmos na zona metropolitana, nós não herdamos as mazelas das cidades das demais zonas que estão inseridas na zona metropolitana. E uma situação ou outra que acabou começando a acontecer, conseguiu-se remediar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, quando o prefeito Rodrigo Medeiros herdou a prefeitura, tinham 8 policiais militares fazendo o destacamento da cidade. Nós dobramos isso com o PROEIS. Então hoje já são 16, a última vez que nós falamos sobre isso, eram 16 policiais. Eu acho até que esse número não está atualizado, mas o que eu tenho certeza é que até a última conversa foram 16 policiais na cidade. Questão de monitoramento também. Eu vou chegar lá. Tem 2 destacamentos na cidade. Um na posse e um aqui onde é o CRJ. Então tem 2 destacamentos da Polícia Militar. E hoje o prefeito Rodrigo Medeiros ele colocou câmeras na cidade. Câmeras de alta resolução. Espalhou pela cidade inteira. Ninguém entra e ninguém sai dessa cidade sem ser monitorado, sem saber quem foi, quem entrou e quem saiu. Então, Tanguá está bem localizada. Tanguá está bem estabelecida na questão da logística, na questão da segurança. E o último dos 3 que torna o tripé é a qualificação profissional. O que é que nós estamos fazendo? Nós já entregamos mais de 2.500 vagas no último de outubro de 21 para cá. E com instituições de qualidade, instituições que têm o seu diploma, o cara tenha catapultado a um emprego em qualquer outro lugar. A gente tem a FITEC instalada aqui, nós temos parceria com o Sistema S, Senai e a Firjan, dando curso de qualificação dentro dos nossos estabelecimentos. Então, ou seja, nós temos hoje alunos estudando aos sábados para fazer o pré-vestibular social, para ingressar nas faculdades públicas. No início do ano agora foram 31 alunos que nós conseguimos colocar em universidades públicas e federais, estaduais, federais e particulares, alunos oriundos do PVS, que é uma conquista nossa através da Fundação CCERJ. Então, qualificação profissional, segurança e logística. Então, agora está entregando isso para o empresário. E a questão dos incentivos fiscais também, que nós conseguimos ser inseridos na lei, na batalha do prefeito Rodrigo, com a Alerj, com o governador, na questão dos 2%. Então, como eu falei no início, Flávio, fazer é muito difícil, mas nós estamos fazendo o nosso dever e eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai em breve receber um grande empreendimento de uma grande indústria, de uma grande empresa instalada ali no polo, na Cibrama. Eu estou aqui, eu vou abrir um parênteses para atender essa ligação, você me permite? Fique à vontade. Prefeito, como vai o senhor? Você está ao vivo para a Rádio Jornal 1340 AM, a voz do leste fluminense. Programa Flávio Azevedo. Programa Flávio Azevedo. Que bom, pô. Manda um abraço para o grande comunicador Flávio. Se eu estou ao vivo, então um abraço aí para todos os ouvintes e para você também, Paulo. Eu estou aqui no Rio, terminando o encontro agora, e aí depois eu queria falar sobre as agendas do dia 23, relacionadas aos universitários
que a gente programou 2 agendas para quarta-feira. Depois você me passa, por favor, detalhes, tá bom? Combinado, Eu queria prefeito. confirmar que eu estou com a agenda presa nisso. E aí eu queria só ver se vai ter mesmo as 2 agendas. Tanto o anúncio dos bolsistas da Faculdade Faces Brasil, quanto a reunião com os universitários. Combinado, prefeito. As agendas estão mantidas. Tá bom, obrigado, valeu. Boa noite. Beleza, aqui é assim, minha gente. É ao vivo. O camarada despacha ao vivo, entendeu? Ao vivo. Abraço aí pro prefeito Rodrigo Medeiros. Boa viagem de retorno. E essa ligação acabou de lembrar. Nós fizemos um concurso de bolsas. Sim. Para a Faculdade Faces, que é uma faculdade privada aqui de Itaboraí. Quero mandar um abraço aqui para o meu professor, amigo, Elvio. Nós oferecemos 5 bolsas de 100%. Os alunos se inscreveram, foram lá, fizeram uma prova e 5 alunos conseguiram estar estudando de graça lá na faculdade. Que bacana. E aí nós distribuímos outras bolsas na qualidade de 30% e 50%. Também foram agraciados com os mais diversos cursos que a Faces oferece. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para Paulo Henrique, dizendo aqui parabéns, guerreiro, pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Deus te abençoe sempre, irmão. Nosso amigo Falcão, grande camarada, abraço para você. Ronaldo Rangel diz aqui boa noite ao secretário. Meu queridíssimo amigo Rubem Teixeira, o famoso Rubem de Rio Seco, passa por aqui dizendo boa tarde, Flávio, tudo bem? Fui criado na terra da laranja, que é Poços dos Coutinhos. Tonhão da Chácara da Laranja, muita plantação, hoje acabou tudo, era muito bom, né? Antigamente tinha alambique, e aí coloca outras questões aqui, falando da vida antiga lá de Poços dos Coutinhos. Então, um abraço aí ao meu amigo Rubens, que é lá mora em Rio Seco, mas tem essa raiz com Tanguá aqui por conta da sua família. Obrigado, meu irmão, obrigado aí pela sua participação aqui, sucesso sempre. Bom, então falamos da Cibram, falamos aqui dessa nova área aqui que vai receber esse polo tecnológico. O turismo acaba sendo uma indústria importante também na captação de recursos, na atração de pessoas para o município, e tem aí essa novidade da Lagoa Azul, que também foi apropriada, foi comprada pelo prefeito, etc. e tal. O olhar também da geração de renda e capacitação e qualificação, também em relação ao turismo. O turismo de contemplação. Aliás, Tanguá já tem um roteiro consolidado e de muito sucesso, que é o turismo da laranja. Esses dias eu estava lá em Marilene, almoçando lá no evento nosso aqui de Rio Bonito. Daqui a pouco deixa chegar gente. 120 turistas, rapaz. Do Circuito da Laranja. Do Circuito da Laranja, chegando lá em Marilene, já tinham passado no engenho de farinha lá da família Rosa, e iam finalizar o passeio chupando laranja lá em Mutuapira. O famoso projeto Colha e Chupe. Exatamente, todos muito satisfeitos e tal, muito legal, muito bacana. E a ideia é startar esse modelo de sucesso também na lógica da visitação da Lagoa Azul ali e outras coisas que podem vir a rebote, secretário. Turismo de contemplação. A Lagoa Azul, um cartão postal da cidade. Né? Quando a gente mostra as fotos, as pessoas ficam maravilhadas como é que aquela água ficou daquela maneira. Né? Inclusive, eu participei agora na última semana, no dia do feriado, dia 15, eu fui um dos jurados que avaliou lá as fotos do concurso de fotografia feito pela prefeitura. E eu fiquei surpreso que só tinha uma foto da Lagoa Azul, um lugar daquele, cara. Os 124 inscritos não foram lá. Não foram, acho que ficaram com medo, com medo de subir o barranco, né? Quiseram economizar a canela. Um lugar belíssimo fotografar. Eu tenho várias fotos boas lá. Depois fui lá, subi lá com a minha bicicleta para fazer uma foto com a bike lá em cima. E assim, muito legal, muito agradável o lugar, né? E, entre outros lugares também que a gente tem interessantes em Tanguá. Então a ideia é também levar essa lógica da inovação, sobretudo para o turismo de contemplação. De contemplação, que é a Lagoa Azul, fantástico aquela área ali, dá para atrair muitos turistas para ali, criar postos de acolhimento ali, com restaurante, com, enfim, pousadas. Em breve essa cidade vai ser outra, Flávio, pode ter certeza disso. Perfeito. Nós estamos no 3º ano de mandato do prefeito Rodrigo, ano que vem, 24.
dentro do setor de ciência, tecnologia e inovação, o que o senhor tem como desafio para realizar em 2024? Nós fomos dentro de tudo que foi planejado, etc. Um compromisso, são vários, né? Mas eu vou destacar dois aqui. Essa questão da laranja, do melhoramento, para que a laranja fique mais vendável, que a gente possa exportar, isso é um compromisso. Consegue vender mais caro, né? Você vai exportar a laranja. Sim. Porque o que acontece? Hoje o mercado interno do Rio de Janeiro é abastecido basicamente por São Paulo, Minas Gerais, Paraná, mas São Paulo grande. Nós não temos área geográfica para poder disputar com eles. Então, agora eu tenho um produto de diferencial. O meu produto é melhor do que o deles. Senão eu não ganharia o selo da melhor laranja mais doce do mundo. Sim. Não é do Brasil, é do mundo. E é uma questão que só acontece aqui, Flávio. Se você pegar uma muda daqui e plantar em qualquer outro lugar, ela não nasce com a mesma qualidade. Sim. Tá? Então eu tenho esse produto. Então meu desafio é melhorar a aparência para que eu consiga exportar e eu vou alavancar a economia da cidade, que você não tenha dúvida disso. Melhorar esse senso de profissionalismo também do produtor, o que o senhor acha? É uma cadeia. Mandar até um abraço aqui para o meu amigo Edinho das hortas escolares, nosso amigo Edson Silva. Ele falava comigo que um sonho que ele tem é conseguir contaminar o produtor rural de Tanguá e dizer para eles que dá dinheiro ter uma horta na propriedade. Ele falou, Flávio, tem gente aí com áreas enormes, largadas, etc. e tal, e eu falo para o cara que dá dinheiro, mostra a minha horta, que com um investimento de R$70 eu consigo ganhar R$1.500 com as hortaliças que vem. E aí ele reclamava aquela indolência que a gente estava falando agora há pouco, aquela preguiça que a gente estava falando agora há pouco. As pessoas não conseguem, Flávio, perceber o valor, etc. e tal. E aqui na nossa região, secretário, não sei se o senhor já percebeu isso, nos últimos 25, 30 anos, por conta da ação de determinados políticos, gerou meio que uma cultura, esse negócio do cara querer ficar pendurado ali numa beirinha na prefeitura, um carguinho ali de meio expediente, etc. e tal. Flávio, parabéns pela sua colocação. Isso gera uma preguiça coletiva nas pessoas, porque o cara quer sempre uma beiradinha. Cara, não dá para botar a cidade toda pendurada na prefeitura. Claro. A gente sabe que tem os cargos, que tem as funções. E isso gerou uma certa preguiça, uma certa indolência, etc. E tal. Prefeitura no mundo não deve ser o principal empregador da cidade. Concordo. Nenhuma prefeitura. Pode ser a mais pujante. Pode ser Maricá, né? Pode ser a mais pujante que é economicamente. Referência à nossa região aí de pode ser a mais pujante economicamente, que ela não pode ser o maior empregador da cidade. O maior empregador da cidade tem que ser o setor privado. A prefeitura tem que cumprir o papel dela de trazer investimentos para que esses investimentos privados sejam os empregadores. A prefeitura que cai na esparrela de ser ou querer ser o maior empregador está fadada ao fracasso. Porque não tem sustentabilidade. E, inclusive, isso é questão legal. Você não pode gastar mais do que 54% da autorregadação em folha de pagamento. Então, esquece isso. Então, você que está nos ouvindo, né, e que tem uma inovação, que você tem uma vocação, que você tem um sonho, nos procure, que nós vamos tentar te ajudar de alguma forma para que você vire essa chave de querer achar que o emprego da prefeitura é melhor. Tanto que não vai ser, até porque não vai conseguir pagar altos salários, você vai ter um emprego de subsistência. Sim. E não é isso que a gente quer para você. Nós queremos para você que você sonhe alto, que você voe, que você tenha dignidade, que você consiga botar no final do mês um salário digno no teu bolso para você cuidar literalmente da tua família e dos seus. Esse é o objetivo. Gerando aquilo que se fala com jogador de futebol, né? A tal da independência financeira. Né? Independência financeira. Jogador de futebol quando vai jogar no exterior, não é independência financeira, ele está buscando, correndo atrás. Não precisa jogar futebol no exterior. Dá para você ter o seu trabalho e com um pouco de disposição e vontade, o camarada... E o que o Flávio tem falado aqui, durante esse papo que está maravilhoso, por sinal, é procrastinação. Tira essa palavra do seu vocabulário. Sim. Né? Procrastinação. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. O primeiro passo não vai te levar aonde você quer chegar, mas vai te tirar de onde você estava. É verdade. Então, ou seja, dê o primeiro passo, hoje o segundo, o terceiro. Nada é fácil, tudo é difícil. Né? Os obstáculos, eles não servem para justificar derrotas. Os obstáculos servem para enaltecer vitórias. E é por aí que a gente gostaria de passar essa transmissão para os ouvintes, para toda a população da região, na busca dos seus objetivos. Tire essa palavra do seu vocabulário. Não procrastine.
E a gente precisa aprender, e aí eu acho que não é muito cultural nosso, né? Acho que o americano, por ser mais capitalista, né? O estadunidense, por ser mais capitalista, ele é mais voltado a essa lógica ele é mais ousado, né? Dentro dessa questão do empreendedorismo, etc. Né? O brasileiro ele é meio conservador nesse quesito ele fica com medo de fazer uma aposta e tal. Existem dois resultados possíveis, né? Não dá certo ou dá certo. E se não der certo, tenta de novo, né? A gente tem essa dificuldade de tentar de novo. Você que vê um cara de sucesso na televisão, na rede social, não tenha dúvida que não foi uma vez só que ele tentou. Não tenha dúvida. Foram várias vezes até chegar no objetivo, até chegar no sonho. Esquece. Ele levantou a poeira, levanta a poeira, como é que é? Sacode, levanta a poeira e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É por aí. Não tem outra fórmula de sucesso. Aquela morena que está sentada ali fora é minha namorada. Está me aguardando ali. E como é que a gente começou a namorar? Eu vi uma foto dela na praia. E aí eu falei, gente, será que tem... Eu estava recentemente solteiro, né? Falei, será que tem jeito, cara? Eu acho que eu vou tomar um toco aqui. Mas, porra, Dani, eu tô solteiro mesmo, já tomei um monte de não na minha vida, vou tomar mais uma. Mas vou arriscar, né? Convidar para comer uma pizza. Opa! E daquela aceitou, cara? É bom. Estamos juntos há 1 ano e 4 meses. Iniciativa. Né? Ou seja, iniciativa. Não pode ficar com medo de que não vai dar certo, que não sei o que. Então, eu contei um caso muito pessoal meu, gente, né? Depois ela vai arrancar minha orelha, porque eu contei essa história aqui. Mas é assim, para ilustrar que a gente precisa ser ousado. Né? Precisa. Traçar um objetivo e vamos lá, vamos tentar conquistar. Né? Nós lembramos aqui, talvez eu acho que esteja mais próximo do imaginário de quem está nos ouvindo, o Oscar, que é jogador de basquete. Sim. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. Todos os finais de treino eram 1000 arremessos para cesta. Sim. A esposa dele ficava embaixo da cesta, passando a bola, e ele era 1000 arremessos para cesta. Chegou onde chegou. O Zico, né? O falta. maior cobrador de falta. Depois dos treinos. Hoje a fisiologia não deixa mais fazer isso. Não deixa mais bater falta. Onde acabaram os gols de falta, inclusive. Não, eu ia falar agora. Não nos temos, raramente acontece um gol de falta. 3 anos que não se tem gol de falta. Hoje, pelo menos a cada rodada, tinha um gol de falta. Isso. Hoje não tem, porque os fisiologistas... O último batedor de falta foi Marcelinho. Não tem nada contra a fisiologia, não, mas é o que os jogadores falam, né? Sim. O cara não deixa eu treinar depois. Sim. Depois do treino, o cara ficava 1 hora treinando. Acho que Zico parece que pendurava uma camisa do Flamengo no ângulo superior. No ângulo superior de cada meta, né? E ficava tentando acertar a bola naquela camisa. E era um grande cobrador de falta. Então, assim, não, é porque os caras, a barreira anda. A barreira sempre andou, né, cara? E antigamente não tinha marquinho do espuma. É verdade. É verdade. Então, assim, gente, realmente a questão E me parece, secretário, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, para liberar o senhor, essas coisas andam todas muito juntas, né? Ousadia, iniciativa, atitude, perseverança, seguir buscando. Flávio, o ouvinte que ele mesmo se ele fizer uma retrospectiva agora, de qualquer que seja coisa, pequenas coisas que ele conseguiu na vida, não foi ficando em casa parado. Em algum momento ele ousou, em algum momento ele apostou. E aí, só que como nós seres humanos temos a questão do mal sempre está vencendo, né? O bem. Em algum momento da sua vida você conseguiu alguma coisa, não porque você ficou parado esperando, que você teve uma iniciativa de fazê-lo. Qualquer que seja ela. O Flávio deu um exemplo aqui de uma vida pessoal, mas com certeza ele está aqui hoje fruto de um investimento que ele fez lá atrás, no estudo, na perseverança, no trabalho, e eu não fui à toa que cheguei até aqui, e você também pode. Né? A gente está aqui para poder levantar essa estima sua, você é capaz. Né? Não é balela de psicólogo, não, de ficar em frente do espelho, não. Sim. Você é capaz. Agora, não pode ficar esperando. Eu virei jornalista por conta de uma iniciativa. Eu trabalhei em todas as instituições de saúde da nossa região, durante 15 anos, como técnico de enfermagem. E aí depois eu tinha trabalhado em tudo quanto é lugar, eu falei, cara, eu não estou mais afim de trabalhar com enfermagem, cara, eu quero fazer uma outra coisa. Certo. O que eu vou fazer? E aí, até que nessa aí alguém bateu na minha porta, mas aí também você tem que saber aproveitar a batida na porta, né? Um belo dia, o seu Tarquínio, falecido seu Tarquínio, dono do jornal ICIRB, me convidou para distribuir o jornal dele, porque tinha faltado um cara lá. Olha só. Eu estava de bobeira,
né? Eu tirei um ano sabático, depois de trabalhar muito tempo, falei, vou ficar um ano sem trabalhar agora. Juntei um dinheirinho lá de seguro-desemprego e tal, e fiquei à toa, e o seu Tarquini apareceu lá, quer distribuir jornal comigo? Não, fulano faltou, não sei o que, meu irmão já trabalhava com ele. Lá fui entregar jornal. Ele falou comigo, Flávio, você tem uma boa comunicação, você fala com muita gente, conhece um monte de gente, então, não quer vender propaganda para o meu jornal? Ué, estou parado mesmo. E lá fui. E fizemos lá um acordo, etc. E tal, um acordo que, depois de 6 meses, ele acabou não honrando com o acordo. E aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou para o concorrente, vou trabalhar no outro jornal. E aí é a questão da iniciativa. Cheguei lá no jornal Folha da Terra, encontrei Alfonso lá na redação, um beijo no coração do meu amigo Alfonso Martinez. Falei com ele, Alfonso, vim aqui trabalhar com você. Ele, rapaz, mas eu não tenho vaga de trabalho aqui não. Eu falei, mas porque eu quero, tem. Eu quero vender propaganda para o seu jornal. E distribuir o seu jornal também, que não está bem distribuído não. Ué, para isso realmente tem vaga. Para vender propaganda para o jornal sempre tem vaga. E foi aí que eu comecei a ser jornalista, né? Porque daqui a pouco apareceu a oportunidade de escrever alguma coisa, e descobriram o meu texto, e nisso fui para a faculdade, e tudo começa com a iniciativa de ir buscar, de correr atrás. E detalhe, antes de você dar o seu parecer, professor, começamos eu e o outro rapaz. O outro rapaz eu não sei para onde anda. Não está no jornalista. Não está, nem sei para onde anda. E eu virei jornalista. Você falou em iniciativa, mas também falou em perseverança. Uhum. Porque o primeiro exemplo não deu certo. Alguém não cumpriu um contrato. Sim, eu podia ter aborrecido, você né? podia ter ficado chateado. Vou voltar a dar injeção na galera. Sei lá. Então, ou seja, não. Perseverança. Sim. E é o exemplo que a gente acabou de dar. Nem sempre a primeira vez vai dar certo. Nem sempre o primeiro passo vai te levar onde você quer, mas vai te tirar de onde você estava. E depois de 5 anos, falei, não quero trabalhar com mais ninguém não, vou trabalhar para mim mesmo. Olha, maravilha. Criei meu jornal, criei minha estrutura de comunicação. Que é o melhor, né? E, o seu próprio, aí vem a questão do empreendedorismo. Então, essa coisa toda. Que é o que eu quero atingir você. É a economia criativa, a economia solidária, o empreendedorismo. Você ser dono do seu próprio destino. É capaz de fazer isso. Assim, secretário, não que seja ruim, tá, pessoal, mas parece que nós brasileiros criamos uma dependência da carteira assinada, né, cara? Uma dependência da... Vem lei de você tem que ter carteira assinada, tem seguro-desemprego, daí com isso você não empreende, não tenta ser dono do seu próprio nariz. Mas te limita. Perfeito. Veja bem, não é que nós somos contra a carteira. Não. O emprego formal. Nada disso. Mas você também não pode ficar sentado esperando a carteira aparecer, né? Ou ficar só nessa dependência. Sim. Então, por exemplo, os cursos que nós estamos oferecendo, 90% deles vão te dar oportunidade de você ter seu próprio negócio. Olha, eletricista predial. Né? Nós temos as regiões aqui de Maricá, de Saquarema, de alto índice de veraneio. E são profissionais que a gente não encontra no mercado. A gente vai falar agora. E os bons profissionais no ramo de construção civil, bombeiro hidráulico, eletricista predial, fila de 3 meses para esperar o cara para poder vir te atender. E você vai sair com o certificado do Sistema S, do Senai. Está aqui do lado, aqui pertinho da gente. Aqui, ó. Não estou falando mal de outras instituições, mas o Senai é uma instituição de mais de 100 anos. Quando o curso for da FAITEC... E é um diploma que quando aparece você deixa todo mundo para trás da fila, esquece, mano. Entendeu? Verdade. Então hoje nós estamos oferecendo eletricista predial, desenvolvedor de conteúdo para youtuber, almoxarife. Então são tudo... Essa aí, almoxarife. Alguns com inscrições ainda abertas? Na verdade, a gente temos 3 dias de divulgação. Já fechamos uma turma de eletricista predial noite, mas todas essas outras oportunidades, nós ainda estamos com vagas abertas. Consulta o Facebook, o site da Prefeitura de Itanguá, pessoal, porque está lá. O banner está lá com as informações direitinho. Não tem a menor dúvida disso. E quem tiver dificuldade de acesso à internet, nosso endereço, posso passar aqui? Fica à vontade, secretário. Telefone, pode falar. Avenida Vereador Manuel de Macedo, número 1040, na Escola Yasmin. Essa escola fica de frente para o viaduto ali, de frente para a pista, fácil acesso, molinho de achar. Quando você estiver passando na pista, você já vai ver lá o banner da FAITEC. Onde funcionava a Secretaria de Educação. Ali, exatamente aí. Todo mundo da região ali sabe daquele prédio ali, e a referência é a bandeira ali da FAITEC. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Já acabou? Nós temos uma infinidade de assuntos a tratar, mas eu preciso liberar o senhor, e até para o senhor ficar com vontade de voltar aqui também, né? A gente retornar, continuarmos conversando, vai ser um prazer recebê-lo aqui em outras oportunidades. Essas ações que nós já startamos, Flávio,
ao longo desses quase 2 anos, fez com que o prefeito entendesse que a pasta de trabalho e renda tivesse migrar para a nossa secretaria. Sim. Então, ela hoje está na assistência social e em breve deve vir migrar para a nossa. Então, nós vamos ter pauta para tocar aí durante muito tempo. Será um prazer imenso estar aqui prestando esse serviço de utilidade pública para a população de toda a nossa região. Sempre que o senhor desejar, eu recebi aqui o Anderson Viana, que é o nosso parceiro, diretor lá da Escola de Qualificação, e foi um prazer conversar com ele aqui também. Que é um braço da secretaria, que atua já ao longo dessas 2.000 vagas que nós falamos no início aqui. Algumas delas, grande parte delas também foi oferecida pela Escola de Qualificação Profissional. A Escola de Libras, que eu falei no início aqui, está dentro do escopo da Escola de Qualificação Profissional para oferecer essa oportunidade de uma outra língua para a população. E antes de encerrar minha fala, eu queria ter a liberdade, porque ninguém faz nada sozinho. Então, hoje eu estou aqui porta-voz da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas a gente deve muito à equipe. Então, eu quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos aqueles que são nossos colaboradores, que atuam com a gente ali todos os dias, de 9 às 17, na labuta, na entrega. Eles, no início, teve um pouco de dificuldade, mas hoje eles já entendem que o município de Tanguá é o nosso patrono. O município de Tanguá é o nosso patrão. Então é ele que a gente deve satisfação, é ele que a gente deve entrega. Então tudo que nós fazemos na nossa secretaria, desde do pessoal que cuida da limpeza, que cuida da administração, que cuida de colocar o curso na internet, de fazer a inscrição, todo mundo entrega com o maior zelo possível, porque na verdade isso é até uma determinação do prefeito. Se ele entrega 100%, não somos nós que não vamos entregar menos de 100%. Então um beijo no coração de Valéria, Luiz Cláudio, Rogério, Luiz Henrique, professor Azevedo, que é um grande parceiro, nossos amigos que estão hoje na gestão da FATEC, que é a gestora Fran, Marcelo, Lucinéia, Serginho, tá faltando uma que eu esqueci o nome dela, que ela vai me puxar a orelha quando eu chegar lá. Luana, lembrei. Quase que fica Luana, sem amanhã. Nossa amiga Eduardo, nossas queridas companheiras lá que ajudam a gente na limpeza, a tia Marli, a Aninha, a tia Celinha, a Michele, Margarete. Então, ou seja, sem essa equipe nós não entregaríamos tanto. E um agradecimento especial, que nós temos que fazer a honra a quem tem honra. Então, se a FATEC hoje está aqui, a gente agradece ao deputado Dr. Serginho, que assim que nós fomos empossados, fui lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, bater na porta. Secretário, tem um município na região leste que precisa da FATEC, que é Tanguá. Ele não pensou 2 vezes em agraciar a cidade. Aliás, de Tanguá. é um cara bem parceiro de Tanguá, que eu já vi ele aqui, inclusive, algumas vezes, né? Não, ele sempre aqui é um parceiro de primeira hora. Então, a FATEC está aqui porque o doutor Serginho entendeu que deveria estar e o carinho que ele tem pela população de Tanguá. A Fundação CCR, através do pré-vestibular social. E brevemente, eu já não sei se eu vou trazer até a maquete, é um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, é o Centro Tecnológico. É um prédio de 3 pavimentos, onde no primeiro pavimento vai ter ações da FATEC, no segundo vai ter ações da Fundação CCR e no terceiro da Fundação Carlos Fraga, que é a FAPERJ, que é essa questão das incubadoras, essa questão das startups, para essa galera toda aí entregar os seus trabalhos. Nós estamos recebendo agora, nesse segundo semestre, 2 laboratórios de iniciação científica, que é o projeto Intramuros, que eles fossem colocados em 2 escolas do município. Nós, Brasil, nós entregamos menos cientistas por 1 milhão de habitantes do que a Argentina, nosso parceiro aqui. Eles entregam 800, a gente entrega 700. Se a gente for para a Europa, então a diferença é colossal. Os Estados Unidos, Israel entrega 9.000 e tantos por 1 milhão de habitantes. Mas por quê? Porque o jovem não tem acesso aos experimentos, não tem acesso aos laboratórios para ele vivenciar as práticas de iniciação científica. Então, através desses 2 laboratórios que vão estar na escola, toda a rede vai poder visitar, ter experimentos da iniciação científica, e aí aqueles que forem se identificando com aquilo, mais tarde vão migrar para esse centro tecnológico, esse prédio de 3 pavimentos, que vai estar no nosso terreno do Parque Tecnológico, para poder desenvolver ali as suas potencialidades através da Fundação Carlos Chagas, que é o fomento às iniciativas através das startups e das incubadoras. Então, eu não tenho a menor dúvida. Não existe nada que resiste à força do trabalho. Você é testemunha disso. Você que é trabalhador, você sabe que é testemunha
testemunha disso. E nós estamos trabalhando para entregar uma Tanguá ao longo breve, ao longo dos anos, o melhor modelo possível de uma cidade. É o slogan do prefeito, inclusive, né? Com trabalho, a gente avança. É isso? Bom, gente, recebemos aqui o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Tanguá, Paulo Renato Faria. Quero agradecer muito ele aqui, a participação aqui conosco nessa tarde. Secretário, portas abertas sempre que o senhor quiser e desejar estar aqui conosco, batendo esse papo. Nós da comunicação social, dentro daquela virada de chave, né, para o cidadão ser mais ousado, mais ativo e sair um pouco daquele espírito modorrento, né, da preguiça. Eu acho que nós da comunicação somos importantes também ao reverberarmos, ao estimularmos, ao trazermos essa pauta, né, para as pessoas terem acesso. Isso acaba sendo importante. E conte sempre conosco. Não tenha dúvida disso. Quero deixar um abraço também aqui para o nosso governador Cláudio Castro, é claro, né, porque é ele que fomenta todas as ações de políticas públicas, os deputados, nós, secretário, prefeito, somos só os executores, mas ele que é o chefe maior. E a sensibilidade, cara, eu não o conhecia e tenho uma simpatia, um carinho, uma gratidão pelo prefeito Rodrigo Medeiros. Nos começamos a conversar durante uns 6 ou 8 meses e dentro dessa correria, essa agenda maluca, e ele entendeu que era importante para a cidade e hoje, graças a Deus, o nosso trabalho, o trabalho da equipe e a confiança deles, a gente está entregando muito para essa cidade e não vamos parar por aqui. Vamos entregar muito mais. E eu quero agradecer aos nossos ouvintes, né, pela audiência e pela paciência de nos ouvir. E até esse momento, até essa hora da noite, muito obrigado pela oportunidade. Um beijo no coração de vocês. Nossa unidade da Secretaria está de portas abertas ali no Colégio Yasmin. A hora que vocês quiserem tirar dúvida, pode ir lá. Estaremos com a disposição de acolhê-los e tratar vocês com o maior carinho que vocês merecem. Perfeito. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, grande Cadinho, sempre nos acompanhando, sempre ligado à nossa programação. Beijo no seu coração, Cadinho. Obrigado pela audiência sempre. Deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros do programa Flávio Azevedo, Clínica Vivermed, Drogarias Viva Mais, Decora Brasil. Pensou em construir e reformar? Decora Brasil, lá no centro de Rio Bonito, 482 da rua Doutor Matos. Viva Assistencial, na rua 15 de novembro, número 74, Amanhecer da Terra Pousada, com day use e hospedagem para você. Abraço lá para a galera da Amanhecer da Terra Pousada. Hortifruti Ferreira, alô meu amigo Leandro, lá na Serra do Sambê, abraço grande para você. Imperial Odontologia, um abraço grande aí para a galera da Imperial Odontologia, parceiros importantes nossos aqui também. Armazém Rio, City Pharma, dentro do Armazém Rio, e outros parceiros aqui. Muito obrigado a vocês todos pelo carinho e aos ouvintes que são os nossos principais parceiros. Amanhã, às 15 horas, eu volto com mais um programa Flávio Azevedo. Beijo no coração de todos. Sucesso aos amigos que estão sempre nos acompanhando, ligados na nossa programação aí. Obrigado a todos que sempre nos prestigiam. A entrevista com o secretário vai ficar disponível aqui na nossa página, para quem viu, não conseguiu ver, viu depois. Não, eu queria mandar para minha cunhada, para o meu tio, o menino lá, o jovenzinho que está querendo saber o que vai fazer, o que vai estudar. Tá? De repente tem uma informação importante, vai ficar disponível aqui. E também estará disponível lá no meu canal no YouTube. Aliás, se você ainda não é meu seguidor aqui na página, por favor, junte-se a nós. Somos 34.300 e alguma coisa aí de seguidores. Lá no YouTube somos 58.900. Números assim, secretário, que para o jornalista da roça que fala muito daqui da nossa região, acho muito bons, né? Fantástico, parabéns. Como diria um personagem da televisão, fenomenal. É verdade. Inclusive ele está lá no canal Viva, lá, o glorioso Giovanni Prota, né? É isso, gente. Então um abraço aos amigos que estão ligados no nosso programa, um beijo no coração, saudações tricolores para o meu amigo Zizil, que vai chegando aí para o programa dele de daqui a pouco, né? Quinta-feira é guerra. Aqui, você nem chegou a fazer o Steve, não tá aí não? Steve, eu acho que deu uma saidinha e já volta. Então... Bom, ele já teve aí já. Eu acho que deu uma saidinha. E é isso, gente. Um abraço grande. Obrigado, secretário. Prazer todo meu. Estou sempre às ordens. Um grande abraço. Valeu, gente. Abraço. Um beijo no coração. Amanhã às 3 a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu! Só um pouquinho, você vai fazer uma foto oficial.
Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Jamais falarei isso em público, mas... Não, peraí, fala agora, não, que a gente está ao vivo ali ainda. Para aí. Flávio.